Se coloque nessa cena, você tá voltando de casa de um jogo de futebol e um cara começa a te cheirar pra doido. Vocês discutem e do nada ele puxa uma faca cerimonial e te esfaqueia. A polícia chega no local, o menino esconde a faca com a ajuda da própria mãe e diz que você foi racista contra ele. Sem pensar nem sequer por um segundo, a polícia automaticamente, sem nenhum tipo de questionamento, te coloca em algemas, não questiona nada e simplesmente fala: é claro que você fez isso. Enquanto isso, você tá sangrando e morrendo lentamente. Foi exatamente isso que aconteceu com Harry Novak. Ele foi morto enquanto era preso pela polícia e a história inteira é bizarra. Esse caso aconteceu já faz algumas semanas, o caso já tá em andamento. Perdão, o caso já finalizou. O cara foi preso por 21 anos. Parece que eles estão mudando a sentença para possivelmente prisão perpétua por conta da repercussão nacional do qual está acontecendo. Internacional, na realidade, né? Isso aqui aconteceu no Reino Unido, nós estamos falando sobre isso aqui no Brasil. E, cara, esse assunto é completamente bizarro em todos os pontos possíveis. A gente vai entrar em detalhes sobre isso no vídeo de hoje. O meu nome é Dante, eu sou professor de inglês e designer de métodos. E se você tá gostando desse vídeo, já se inscreve, deixa um like e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo. E aqui dentro você tá vendo um flowchart de imigração. Basicamente, você tá vendo esses pontinhos negros são pessoas, né, ou grupos de pessoas imigrando para o Reino Unido, para a Europa em geral, né? E a gente tem mais de 64 milhões de imigrantes europeus na Europa e isso aconteceu em pouquíssimos anos. Do mesmo jeito que a gente teve uma migração em massa aqui no Brasil, migração em massa aqui no Brasil para Santa Catarina, a gente teve uma imigração em massa acontecendo para a Europa, certo? Então, muitas pessoas foram para a Europa. Do Brasil veio muita gente boa, né? O Brasil é basicamente um provedor de puta e trabalhador, né? Então não é um grande de um problema. O problema é quando vem muita gente do Oriente Médio, certo? O problema é quando vem muito imigrante do Oriente Médio que não compartilha nenhum pingo da cultura europeia, que não tem descendentes da cultura europeia, que não entende do mundo ou do pensamento ocidental e que vai para esses países. E isso se tornou literalmente um dos maiores assuntos, uma das maiores preocupações. E o Reino Unido, o ministro eleito no momento, que é o Keir Starmer, é basicamente um dos maiores negacionistas desse movimento. Para ele, nada disso tá acontecendo. Pro Keir Starmer, o problema é o ódio que os nacionalistas têm em relação aos imigrantes, mas a realidade é que o caso de Harry Novak é simplesmente uma extração da realidade do que está acontecendo quase todos os dias, inclusive não apenas com pessoas sendo mortas, mas também com meninas menores de idade sendo abusadas, né? Muitas dessas pessoas veem os nativos europeus como pessoas subhumanas e que as suas filhas, a sua prole pode ser abusada. Então, é simplesmente uma cultura que não é compatível com o mundo ocidental, mas a gente veio forçando a entrada dessa galera por simplesmente uma ideologia de ajuda humanitária, né? Harry Novak foi morto enquanto era preso pela polícia. O assassino de Novak contou com a simpatia dos policiais, que desacreditaram na versão da vítima, enquanto o jovem sangrava até a morte e gritava que não conseguia respirar. Eu quero botar a cena disso aqui pra vocês terem uma ideia depois. Eu vou ver se eu consigo colocar, por quanto tempo que eu consigo colocar, porque é triste. Você vê a mão dele algemada. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Você vê a mão dele algemada. Essa aqui é a foto da Bodycam, né? A Bodycam Footage acabou de ser lançada há 2 dias atrás. E é por isso que nós estamos falando sobre isso hoje. É porque a gravação das câmeras dos policiais foram soltas. E você consegue ver a mão do menino pálida. A mão do menino estava pálida porque ele já havia sangrado. Perto desse momento onde que ele é algemado e colocado de barriga para baixo, ele já estava afogando no próprio sangue. Ele já não estava mais vivo, ele não estava mais conseguindo nem respirar. E foi aí onde que ele perdeu a consciência e morreu, certo? Novak não rendeu protestos, não rendeu manchetes no The New York Times e nem virou assunto na Globo News. Por quê? Porque Novak era um jovem de 18 anos branco que foi morto por um homem marrom de etnia Sikh. Antes disso aqui ter explodido no Twitter, nenhuma manchete havia sido feita sobre Novak. Era apenas o Twitter que estava repercutindo isso. Agora, as manchetes vão começar a sair porque o assunto borbulhou de uma maneira que é incontrolável. Mas não dá pra negar que
o assunto foi muito bem controlado por parte da mídia para simplesmente não soltar o assunto ou para fazer ele se passar como inimigo, certo? Tiveram manchetes que tentaram passar ele como inimigo. Eles pegaram literalmente a foto mais, tipo, com aspecto maldoso que o Henry Novak tinha, que é esse ângulo de cima para baixo, e colocaram como se ele fosse a pessoa que matou um estudante com uma faca. Certo? Tentaram fazer com que a pessoa entendesse que fosse ele, né? Nas entrelinhas do texto, você fosse ler o artigo da VG, falava que o Henry Novak havia morrido e tudo mais, mas eles nunca mostraram imagens do assassino, eles nunca falaram sobre a etnia do assassino, eles nunca falaram porque o assassino consegue carregar uma faca no Reino Unido. Como ele consegue carregar uma faca no Reino Unido? Vamos lá. A história se desenvolveu da seguinte maneira. Novak voltava para casa depois de beber com seu time de futebol. No caminho, gravava vídeos e enviava para os seus amigos no Snapchat. Um deles registrou sua interação com o seu agressor, que cruza o seu caminho e diz ser um cara mau. Novak, então esfaqueado no peito, tenta fugir, sobe uma cerca e é esfaqueado também nas pernas, sem forças, cai e fica no chão. A polícia é chamada pelo irmão do agressor, que mente dizendo ter sido vítima de um ataque racista por parte de Novak. Os policiais chegam na cena e em poucos segundos algemam o Novak, que mesmo caído no chão, afirma que não consegue respirar e havia sido esfaqueado. Isso tudo para ouvir de um policial britânico: "Eu não acho que isso ocorreu, meu chapa." A gente vai ver o vídeo, vocês vão ver isso acontecendo, é bizarro. Em questão de minutos, Novak estaria morto, afundado no próprio sangue, depois de repetir 9 vezes que não conseguia respirar, algemado por um crime que nunca chegou perto de cometer. Para adicionar insulto à injúria, nós só descobrimos sobre os seus vídeos quando o celular de Novak foi encontrado dentro do bolso de seu assassino dias depois. Para completar, a mãe do assassino apareceu na cena e escondeu a faca usada no crime. Na Inglaterra, há uma ampla proibição sobre portar facas na rua, e o Sikh tem uma exceção porque sua faca é cerimonial e parte de uma prática religiosa. Ou seja, não, escute bem, eu tenho uma faca por conta da minha religião, então eu tô certo. Bizarro. Completamente bizarro. Não deveria ser uma desculpa. Se o país proíbe facas, tem que proibir pra todo mundo, indiferente de religião. E se vai soltar por conta de religião, os anglo-saxônicos também deveriam ter direito a machete, deveriam ter direito a uma bowie knife, deveriam ter direito às facas deles, certo? Ou é pra todo mundo, ou é pra ninguém. Tipo, as leis do Reino Unido são literalmente. Parece que você tem um two law system, né? Você tem, tipo, uma lei pra imigrantes que é super, né, lax, que é super de boa, super aberta, você pode fazer qualquer coisa, e uma lei para os moradores nativos que é, tipo, completamente ostracizados. É importante de lembrar também que esse moço que assassinou, ele é um imigrante, na realidade, de primeira geração. Ele não é exatamente uma pessoa que veio de outro país, 100%. A mãe dele teve ele aqui. Ele, por direito, é cidadão da Inglaterra. Mas a questão que a gente tá falando aqui não é sobre a pessoa ser cidadão ou não. É sobre a cultura da pessoa. A gente tá falando especialmente aqui sobre cultura. Então, se em algum momento ele fala, não, mas esse moço era um cidadão. Não, calma. Ele era um cidadão da Inglaterra. Sim, ele era um cidadão da Inglaterra. Mas ele nunca se adaptou à cultura da Inglaterra. Ele nunca fez esforço em se adaptar aos jeitos, aos maneirismos do país. Então ele não se adaptou. Ele continua vivendo como imigrante no país. Ele é um imigrante. Querendo ou não, ele é um imigrante. Então aqui você tem as imagens da câmera, né? Essa aqui é a bodycam do policial que algemou o Henry Novak. Então eles chegam, Henry Novak tá aqui atrás desse carro nesse momento. Essa aqui é a casa. Aparentemente ele teria pulado desse muro pra cá, né? Enquanto ele foi esfaqueado aqui desse lado. He keeps dropping side to side, so I'm just trying to keep him set up. He's got a mouth full of blood, I don't want him. I can't breathe. He was on the bin on the other side of this gate. He's jumped over these fences and stuff like that. Então aqui eles estão explicando, ó, he jumped over that fence. Ele pulou sobre aquela cerca. And he's up Move here. away, mate. He's obviously he's fallen Right. from there and he slipped from there. There's other shoes left over there, mate. What's your name, mate? Então o policial pergunta pro Henry Novak qual que é o nome dele, enquanto ele tá sangrando no chão. Huh? Has anyone been hurt other than him? Yeah, me. Alguém foi machucado por conta dele? He's grabbed my brother, he's took my Sim, turban eu fui off, machucado por started conta grabbing dele. my head Are you from injured? Ele me pegou pelo Yeah, cabelo. I got Você está machucado? swollen Sim. eye. Eu estou com meu olho inchado. Ele está com o olho dele inchado, aparentemente. O olho nem parece estar inchado, vamos ser bem sérios. a little bruise. O olho dele está perfeito, tá? Alright, just step back a little bit for me. Só dá uma Someone licença pra mim flag these rapidão. down. Eu vou chamar ele.
Got this stud. Right, let's get you out of there, shall we? Oh. Ele arrasta Henry Novak, que tá meio inconsciente. Grab his other arm. Eu não consigo respirar. Coagulate. Eu tô coagulando. What's happened to you, alright? This stud. You've been stabbed? Eu Whereabouts? fui esfaqueado. Onde é que você foi esfaqueado? Don't think you have, mate. Eu não acho que você foi. Eu vou repetir essa parte pra vocês. Stud. You've been stabbed? Whereabouts? Don't think you have, mate. Ele falou, I've been stabbed. O policial responde, You've been stabbed? Whereabouts? I don't think so, mate. Não, eu fui esfaqueado. Você foi esfaqueado? Aonde que você foi esfaqueado? Eu não acho que você foi esfaqueado. Literalmente, a polícia chega e no primeiro segundo que eles ouvem qualquer uma acusação feita contra o moço branco, eles acreditam 100% nas pessoas que fizeram a acusação contra o moço branco, mas no momento em que o moço branco simplesmente fala que foi esfaqueado, nem foi pelas pessoas que estão em volta dele, simplesmente fala que foi esfaqueado, a polícia simplesmente nega. E esse é o problema da parcialidade policial. A polícia nunca foi supostamente treinada a chegar e fazer julgamentos. A função da polícia é controlar a situação e mandar pra prisão quem é que deveria ser mandado pra prisão. O assassino do Henry Novak inicialmente teria sido levado pra jantar. Sim, a polícia, de acordo com algumas pessoas, eu não tenho confirmação disso, mas levaram o moço que assassinou o Henry Novak pra jantar, pra algum lugar pra comer. Sim, sim. Esse foi o tipo de tratamento que eles deram. Mesmo ele falando que foi esfaqueado, mesmo ele perdendo a consciência durante a situação inteira, essa situação é terrível. E é daqui onde que você tem a foto das mãos dele, né? Que vai ser uma foto que vai ser utilizada. E tem um comentário que eu fiz aqui sobre esse assunto que eu queria mostrar pra vocês. Quando um viciado em fentanil e outras 4 drogas teve uma overdose na custódia de um policial americano, a esquerda botou fogo em metade dos Estados Unidos. Foi aí que teve o surgimento forte do movimento BLM, Black Lives Matter, né? Por conta do George Floyd, que foi basicamente, era um criminoso de carreira, que teve uma overdose, e a gravação fez parecer com que ele estava sendo enforcado. Bom, depois a lesão... Depois a autópsia disse que era uma morte por overdose. O cara tinha cinco drogas diferentes no corpo ao mesmo tempo. Ele teve uma overdose no meio de uma parada policial. E o policial foi culpado por isso. O policial também não tem o melhor histórico do mundo. Mas a gente sabe que foi aquilo que aconteceu por conta da autópsia. A esquerda botou fogo no país inteiro. Quando o homem branco é esfaqueado no Reino Unido e é negado ajuda, ele morre na cena, a direita não faz porra nenhuma. E isso é verdade. Pelo menos... há muito tempo, isso foi a verdade. Eu comecei a notar que, dessa vez, as pessoas tiveram uma comoção muito forte no que se diz a esse caso, porque esse caso sangra bastante com o sentimento geral que as pessoas da Inglaterra estão tendo nesse momento. Então aqui você tem um memorial para Henry Novak, e é muito engraçado sobre como que tem gente vindo entregar flores no memorial dele completamente de preto, com máscaras e óculos. Aí você deve me perguntar, mas por que as pessoas estão indo completamente escondidas, assim? Por que elas não querem revelar, né? Se você olhar aqui do lado, você consegue ver a Yellow Jacket, né? De um policial, uma police vest. A polícia utiliza de técnicas orwellianas na Inglaterra para identificar quem que você é. Eles podem até analisar a retina do seu olho, de acordo com a câmera, para conseguirem ver quem que você é. Existe um estado de vigilância muito rigoroso dentro do Reino Unido, que fica de olho em todo mundo. E eles, inclusive, no último protesto que o Reino Unido teve, que era de direita, eles falaram que estavam literalmente traqueando o rosto de todo mundo, e eles usaram câmeras para fazer isso. Então, não se é de se surpreender quando jovens do Reino Unido ficam assustados por simplesmente não quererem mostrar o rosto deles pro governo. Porque é assustador. Nesse momento, se você faz uma piada na internet que é considerada imprópria, em 3 dias, a polícia vai aparecer na sua casa. Isso já aconteceu várias vezes. Então as pessoas estão assustadas, elas não sabem o que fazer. E, honestamente, eu acho que as pessoas estão reagindo mais, porque você tá vendo cada vez mais esse tipo de resposta, tanto na internet, mas tanto quanto na vida real. Uma das coisas que eu queria falar também sobre a polícia da Inglaterra, no Reino Unido, é que parece que eles basicamente pegaram todos os homens competentes, militares, profissionais, pessoas fortes, e tiraram essa galera da força policial e simplesmente o que deixaram foi maricas. Foram pessoas fracas, pessoas subservientes a qualquer um tipo de estado, e parece que todo mundo que é forte foi mandado embora,
sabe? Porque até a própria polícia da Inglaterra é muito fraca hoje em dia. A gente tem fotos aqui de protestos. Essa aqui são várias pessoas brancas que foram assassinadas por imigrantes, tanto na Inglaterra tanto quanto nos Estados Unidos nos últimos anos. A polícia tá basicamente sem controle sobre o Reino Unido. As pessoas estão loucas e os jovens, inclusive, eles estão indo e atacando policiais. Não atacando no sentido esquerdista, de tacando molotov, pedras, mas assim, simplesmente criando protestos e resistindo contra a força policial. A força policial da qual eu falei é muito fraca. A força policial do Reino Unido, ela é muito fraca, ela é muito patética, ela é muito molestada, muito sojada, sabe? E aqui, ó, o pessoal simplesmente atacando caixa de lixo nos policiais. E os policiais levando surra, cara. É lindo de ver isso. É lindo de ver isso. Esses policiais merecem totalmente o que tá acontecendo pra eles. Ah, mas não foram eles que fizeram isso. Não. Esses policiais foram os policiais subservientes que permitiram o Estado tomar, né, esse tipo de rumo e não fazer nada em relação a isso. Porque quem que é digno, quem que é homem de verdade, quem que é policial de verdade, saiu da força policial do Reino Unido já faz muito tempo. Por conta do tipo de ordem absurda que eles têm que obedecer. Quem que tá ali merece apanhar. Quem que tá ali apanhou pouco, na realidade. A direita é fraca, a direita não é tão rebelde quanto a esquerda. Na realidade, eu acho que eles perdem muito com isso. Porque a gente deveria ter tipo de protestos que nem esse com mais frequência acontecendo. Porque esse tipo de pessoa, cara, simplesmente sai impune. Eles vão ser impunes, eles vão ser humilhados por um pouco de tempo, daqui a pouco vão bater nos protestantes e vai voltar a ser normal. E o Harry Novak não vai voltar, justiça não será feita por ele, porque, honestamente, justiça só seria feita pra Harry Novak se esse cara fosse sentenciado à morte, e a Inglaterra mal e mal botou 21 anos de sentença, é nada. Esse cara vai poder viver o resto da vida dele ainda, muito de boa. Então, não vai ser feito justiça pra Harry Novak. É triste, esse filme realmente é triste. Eu queria pegar o tweet do Rupert Lowe pra finalizar esse vídeo, porque o Rupert Lowe, ele é um ex-parlamentar, se não me engano, do Reino Unido. Ele é um MP, na realidade, no momento, de Great Yarmouth. E ele é um líder do Restore Britain, que é basicamente um movimento de direita. Não dá pra comparar com o Partido Missão, porque o Brasil tem problemas muito diferentes aos problemas da Inglaterra, certo? Eu não compararia, e ele é um projeto diferente, certo? Mas ele é um projeto de direita que tá ressurgindo, né? Que tá surgindo aí para o Reino Unido. E no tweet dele aqui diz: um governo de restauração da Grã-Bretanha, com a aprovação do povo britânico, condenaria Vikram Digwa à morte. Harry Novak foi esfaqueado por Digwa 5 vezes, incluindo nas partes de trás das pernas, uma no rosto e um ferimento fatal no peito. Em vez de chamar a ambulância, Digwa filmou Henry. Digwa deu uma faca para sua mãe e ela foi encontrada pela polícia em sua casa, junto com mais outras 20 armas. Manter esse selvagem vivo não serve a ninguém. As polícias locais que permitiram que Harry morresse enfrentarão acusações criminais por homicídio culposo por negligência grave. A família estrangeira de Digwa será deportada, as leis mudarão, o país mudará, tudo mudará. A Grã-Bretanha será restaurada. É bizarro, na realidade, porque há alguns dias atrás eu estava literalmente falando isso. Esse moço tem que ser condenado à morte e a família dele tem que ser deportada. É isso que tem que acontecer. A gente tem que ter deportação em massa acontecendo pelo menos com esses animais de primeiro mundo, que estão em primeiro mundo, mas que são de terceiro mundo. Eu sei que isso vai sangrar um pouco pros brasileiros também. Eu sei que isso vai acontecer. Mas, cara, a Inglaterra precisa disso pra sobreviver. A Inglaterra literalmente precisa disso pra sobreviver. Isso não é um caso isolado. Isso é o caso isolado número 500 mil, certo? Isso é uma coisa que já foi longe demais por muito tempo e isso tem que parar, certo? Então, eu fiquei feliz de ver esse tweet, porque eu falei, quando eu vi essa notícia, exatamente isso. E eu achei, cara, ninguém da Inglaterra vai proteger esse tipo de ideia. Cara, sim, eles estão começando a pensar sobre isso. Eles estão pensando, olha, a gente tem que cortar a cabeça desse cara e a família dele tem que ser deportada. E isso, honestamente, é muito bom. Isso é um sinal de que, pelo menos, a cultura em geral tá se curando e as pessoas estão começando a navegar pro caminho certo. Porque esse tipo de atitude vil, não se tem desculpa, não se tem perdão. Você tirou uma vida de uma pessoa.